Gente, tem uma coisa nesse vídeo que me chama a atenção. De tudo que eles falam, que nós já tínhamos conhecimento, mas uma pequena, ou eu diria a junção de duas pequenas palavras, me chama muito. Somos um. Somos um. Eles repetem isso, né? Somos um. E eu fiquei pensando nisso, pensando como cristãos, como filhos de Deus, o que isso significa para nós, né? Dentro de todo esse contexto. Mas eu quero só mostrar algo da palavra de Deus e unir com esse pensamento somos um. Em Levíticos, capítulo 19, verso 33 e o verso 34, está escrito assim: quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês será tratado como o natural da terra, como se ele fosse então nascido, né? Ali também. Amem como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isso é Levítico. Nós podemos puxar esse versículo do Novo Testamento e nos lembrar que Jesus mesmo nos diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu inimigo. Se é que pensarmos em olhar para eles como inimigos, né? Não os considero, mas às vezes alguns, a partir de um olhar religioso, podem dizer que eles são inimigos. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. E quando eu amo o meu inimigo, o inimigo deixa de ser inimigo. Se eu amo agora, eu já não tenho mais como inimigo. Vocês já pensaram nisso? Bom, quem foi que estabeleceu as divisões geográficas, as fronteiras? Quem foi que determinou a existência de diversas culturas, nações, religiões? Quem diz para nós que a partir de uma determinada linha já não é mais Brasil, mas é Paraguai, Uruguai, Venezuela? Aí vocês podem pensar em termos todos políticos e nossas questões. Mas agora, quando eu olho para a cruz, nós cristãos que olhamos pela cruz, aonde estão as fronteiras? Não existem mais fronteiras, porque o próprio Senhor nos ensina que Ele uniu tanto judeus, tanto gregos, bárbaros, romanos, escravos, livres. Não existe mais para mim, para você, cristão, uma pessoa síria, ela é diferente de mim. Não, ela não sabe, mas ela também é alvo do amor de Deus. E eu não posso mais dizer que existe uma fronteira a partir do meu olhar cristão nas minhas próprias terras, das quais aqui ninguém mais entra, porque aqui fui eu que estabeleci como fronteira. Se Deus diz que eu devo receber o estrangeiro, amá-lo como se ele fosse nascido ali na minha própria terra, e que eles são alvo do amor de Deus, e que eu preciso amá-los, porque aquele que ama o amigo, aquele que ama a quem o ama, Jesus diz que isso até os pagãos, até os injustos fazem. Mas nós somos chamados para amar aqueles que nos odeiam. Nós somos chamados para
nos dar inteiramente, mesmo para aqueles que jogam bombas nas nossas casas. Nós somos chamados para dar a túnica quando nos levarem uma. Nós somos chamados para caminhar uma milha a mais quando nos forçarem a caminhar uma milha. Nós somos chamados a viver além de nós mesmos, além de mim. Então nós não podemos nos fechar, como já foi falado. Ainda que possamos sim ser perseguidos, né? Possamos ter medo do que poderá acontecer, talvez não venha acontecer, não sei, mas não importa. Uma coisa é certa: nós cristãos somos chamados a amar até o fim. Jesus diz que Ele amou até o fim, e por isso Ele foi levado numa cruz. E Ele não foi amado nem pelo seu próprio povo. Pelo contrário, né? Foi perseguido. Tantas vezes tentaram armar pegadinhas para Ele. Entretanto, Ele os amou até o fim. E lá na cruz, Ele ainda foi capaz de virar e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aí Ele diz para nós: agora vocês são chamados para continuar o que eu fiz. Em primeira, eu sempre brinco com esse texto, porque assim, João 3,16 todo mundo conhece. Todo mundo conhece, eu vou perguntar aqui. Tem alguém que não conhece? Porque Deus o seu Filho. E 1 João 3,16. Alguém lembra? 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor, porque Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nós conhecemos João 3,16, nós precisamos viver 1 João 3,16. Nós temos que estar dispostos a dar as nossas vidas. E quando as pessoas vêm lá de um campo refugiado, igual nós vimos no vídeo, ele já perdeu tudo. Embora possamos ter, como foi colocado, né, alguns aí infiltrados, alguns talvez venham numa condição melhor de vida, sim. Eles não vêm sem estudo. Muitos deles são formados em faculdades, muitos deles têm estrutura, outros não, mas muitos também têm. E eles chegam aqui, o que eles buscam? Eles buscam uma esperança de recomeçar a vida. Eles têm as suas crenças, eles têm a sua cultura, mas como que eles vão poder conhecer algo melhor se nós, cristãos, que vivemos declarando uma religião diferente, tratarmos como eles são tratados lá? Começar a persegui-los, né? Atacá-los, não talvez com bombas, né, como aquelas, mas atacar com outros tipos de bombas. Agora, quando nós abrimos os braços, nós falamos: vem, nós vamos lá, vamos servir, vamos ajudar eles a restabelecer a vida deles, vamos ajudá-los a criar os filhos deles, vamos ajudá-los na educação. Quando nós abrimos nossos corações, nós estamos colocando brasas de fogo sobre essas vidas. Eles vão começar a pensar: não, aqui há algo de diferente. Eu sempre ouvi a respeito disso lá. Eles sempre me falaram do cristianismo de uma forma, mas eu estou encontrando algo diferente. Se existe uma esperança para eles, somos nós. E nesse mover, nós temos, como foi falado aqui, tanta dificuldade de entrar lá. De repente eles estão vindo para cá. Nós temos todas as possibilidades, né, de mostrar esse amor. E se formos perseguidos por causa deste amor e do Evangelho de Cristo, bem-aventurados sois, quando perseguidos por causa do meu nome. Você receberá galardões. Então a minha palavra é que nós cristãos nos posicionemos, mas com amor. Nós sejamos firmes, sim, em declarar aquilo que cremos, não obrigando eles a ser o que somos. Porque o Evangelho de Deus não é um Evangelho que você vai assumir, né? Como foi feito alguns anos atrás,
catequização. Vocês lembram disso? Quando damos não estou aqui para criticar nenhuma igreja, mas quando os jesuítas chegaram ao Brasil, então você chegava para o índio e falava assim: você vai ser batizado? Não vou, então mata ele. Você vai ser batizado? Vou. Ah, então tá bom. Então você é católico agora a partir de hoje. É assim que era, né? Ou mais ou menos como viveu o Império Romano, né? Não. O Evangelho é o Evangelho da graça, oferecido no amor, e que nós devemos estar prontos a fazer. Se nós formos perseguidos, se as nossas casas, se acontecer por amor a Cristo, isso é motivo de honra, não de vergonha. Motivo de honra. Era assim que os antigos cristãos viviam. Ser perseguido como Cristo foi é uma honra. E é o que se espera de um verdadeiro cristão. Um cristão que não é perseguido, mesmo diante do nosso país, a quem ninguém sequer fala nada, tem alguma coisa errada. Porque onde há luz, as trevas se incomodam. Aquele que luta pela verdade, pela justiça, sempre incomoda aquele que quer dar um jeitinho, né? O brasileiro é assim, né? Quer dar um jeitinho, Você está ali firme, você incomoda. Então, minha palavra para vocês é: recebam. Ore, ajude. Nós talvez não tenhamos, quem sabe a gente começa um movimento, sabe alguém que propõe, nós começamos um movimento e vamos ajudar, mas também podemos ajudar através da Jocum, podemos ajudar através, né, de um trabalho como esse do Rio de Janeiro, pessoas que estão em Curitiba que estão ajudando, e eles têm no site deles, inclusive eu posso passar no site, falando, você tem diversas maneiras de ajudar. Algumas dessas famílias precisam, assim como, lembra lá dos meninos lá do Atoto, né? Algumas dessas famílias precisam de pessoas que agora os adotem nesse sentido, até que eles possam se estabelecer. Eles precisam, né, de um tempo aqui dentro do Brasil para se ajustarem, tá? Porque eles vão aprendendo, eles chegam, precisam aprender o português, os filhos precisam, né, se adaptar, então eles têm um tempo que eles precisam às vezes de ajuda, porque, como eu disse, algumas famílias vêm com dinheiro, outras não. Outras vêm sem nada, perderam tudo. E às vezes já entregam tudo para atravessar aquela balsa. Aqueles botes inflados correm o risco, né, de vida. Então nós vamos hoje orar. Esse é o primeiro passo que nós podemos fazer. E nós vamos ter esse tempo de oração. Orar com amor por estas vidas. Eu não sei, talvez nesse momento agora tem gente atravessando lá o mar Mediterrâneo. Talvez neste momento tem gente tentando pular aquelas cercas, né, que são feitas com arames em cima, e eles tentam de todas as formas atravessarem para o outro lado. Porque estão desesperados para buscar uma autorização de continuar naquele país. Talvez agora tenha pessoas que estão dormindo debaixo de uma barraca, às vezes sem colchão, sem nada. Nós vimos no início a foto. Roda aí para mim de novo, aquela primeira imagem. As pessoas tudo no chão, dormindo. Nós vimos recentemente lá, acho que foi, não sei se foi até na Hungria mesmo, se não me engano, os policiais jogavam lá a comida e eles tinham que catar com, né? Você já experimentou assim, você já foi no rio, você joga lá um pãozinho, vem aquele monte de peixe, tudo uma vez, pelo menos assim, né? Estavam sendo tratados. Então, assim, vamos orar por isso. Vamos fazer um clamor hoje aqui para essas pessoas.